uma aula de ciências? Se liga aí! O conteúdo da nossa aula são seres decompositores. Você já imaginou se todas as folhas e os frutos que caíssem no chão ficassem ali para sempre? E se todos os cadáveres de animais mortos permanecessem do jeito que morreram? Bem, se tudo fosse dessa forma, acredito que o nosso planeta seria um necrotério em movimento, não é mesmo? Mas ainda bem que não é assim. Pois, quando um organismo morre ou quando algumas de suas partes se desprendem, como as folhas, os frutos, esses restos eles vão ser decompostos por seres chamados de decompositores. Mas afinal, o que é decomposição? A decomposição, ela é um processo de transformação da matéria orgânica em minerais que vão poder ser utilizados pelas plantas. A decomposição, ela é extremamente importante para a vida em nosso planeta, pois sem ela, estes minerais, eles não poderiam ser reaproveitados e iriam ficar presos na matéria morta. E também, como nós, seres humanos e os demais seres vivos, poderíamos viver em um ambiente que estivesse cheio de organismos que morreram e que ali permaneceram, não é mesmo? Então, o processo de decomposição, ele é muito importante, porque ele é como se fosse uma faxina dentro do nosso planeta, de forma que há uma reciclagem daquilo que é necessário para ser utilizado novamente. E quem são os seres decompositores? Os seres decompositores, eles representam um tipo especial de consumidor. Vocês lembram da aula anterior da cadeia alimentar? Que nós tínhamos visto os produtores que faziam fotossíntese e produziam seu próprio alimento. E depois nós teríamos os consumidores, não é isso? O consumidor primário, ele vai se alimentar do produtor, o secundário do primário e assim sucessivamente. Pois os decompositores, eles também fazem parte desta cadeia. Eles vão se alimentar da matéria orgânica, degradando-a e atuando na sua decomposição. Então, tanto os produtores como os consumidores primários, os consumidores secundários e assim por diante, ao morrerem ou ao desprenderem algumas partes, como por exemplo os vegetais, ao caírem as folhas, ao caírem os frutos, isso vai servir de alimento para estes organismos decompositores. E o que é necessário para que a decomposição ocorra? Os três principais fatores para que o processo de decomposição ele possa ter o seu início é a umidade, pois esta vai garantir a proliferação dos micro-organismos, ou seja, vai garantir a reprodução destes. Depois nós temos o calor. O calor ele vai acelerar o processo de reprodução destes organismos, fazendo com que um número maior desses micro-organismos ocorra em pouco tempo. E também o oxigênio, que vai ser necessário para a realização da respiração celular. Quando algum destes fatores ele não está presente, o processo de decomposição ou se torna lento ou ele pode vir a não ocorrer. Vamos lembrar um pouquinho da aula de história? Lá em história, vocês viram a importância dos fósseis para que possa se estudar
o tempo geológico e o tempo histórico de uma determinada civilização, não é mesmo? Pois bem, esse processo de fossilização, ou seja, da formação dos fósseis, é um exemplo de que há a falta de um destes fatores para o processo de decomposição. Então, a decomposição, ela foi tão lenta que nas rochas sedimentares, aquele organismo ainda deixou os seus rastros ou deixou também algumas de suas partes que vieram a ser chamadas de fósseis. Entre os principais seres decompositores estão diversas espécies de bactérias e de fungos. As bactérias e alguns fungos, eles são microscópicos. Isso quer dizer que nós não conseguimos visualizá-los sem o auxílio de uma lente de aumento, como as que estão dispostas nestes aparelhos chamados de microscópio. Agora, existem fungos que podem ser vistos a olho nu, como os cogumelos e as orelhas de pau, e estes são chamados de macrofungos. Ao decompor folhas, frutos, cadáveres, fezes e restos de organismos, os decompositores aproveitam parte deles como seu alimento. E por isso eles são chamados também de organismos saprófagos. A outra parte, ela vai para o solo e vai servir de adubo para as plantas, pois contém nutrientes de que elas precisam para o seu desenvolvimento, como o nitrogênio, o fósforo e o potássio. E este ciclo é denominado ciclagem dos nutrientes. Isso quer dizer que há uma reciclagem. Então, o ser vivo, ele vive todo o processo da sua vida, ele morre. Através dos organismos decompositores, esses nutrientes vão para o solo que vão servir novamente para o desenvolvimento de uma nova planta, que vai servir de alimento para um organismo herbívoro. Então, esses nutrientes que são liberados pelos decompositores, eles vão favorecer o crescimento, o desenvolvimento e a reprodução das plantas. E por meio da fotossíntese, essas plantas vão produzir o seu próprio alimento. E como eu sinalizei antes, como elas produzem seu próprio alimento, elas são chamadas de autótrofas e vão servir de alimentos para os consumidores. E assim surge o nosso conceito de cadeia alimentar, que foi visto na aula anterior. E tudo se repete. Esta imagem vocês já conhecem bem, não é mesmo? Então, é um esquema de uma cadeia alimentar. Observe que os decompositores, eles podem se alimentar de qualquer organismo que faça parte da cadeia. O produtor vai servir de alimento para o consumidor primário, que serve de alimento para o consumidor secundário, que serve de alimento para o consumidor terciário e que serve de alimento para o consumidor quaternário. E os decompositores, eles irão se alimentar de restos ou de cadáveres desses consumidores que estão aí fazendo parte da cadeia, assim como de restos ou partes dos produtores. Nossa aula chegou ao fim, mas vejo vocês em nosso portal. Não esqueçam de acessar, tá? Até mais!